Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Hoje eu tenho aqui uma palavra que eu acredito que a mensagem dessa noite, ou dessa manhã, eu estou na noite já. A mensagem dessa manhã, irmãos, é mais um ensinamento, é mais para você aprender um pouco sobre fé, exercitar a fé, o tamanho da fé, se grande ou pequena. Como é que a gente interpreta isso, né? Se eu perguntar aqui, quem tem fé? Quem tem coragem de responder que tem? Aí, todo mundo tem fé, é ou não é verdade? Vamos de novo, ó. Quem aqui tem fé? Aí, tem fé. Agora uma pergunta, a sua fé é grande ou pequena? Ó, tá vendo? Viu? A fé, muito provavelmente a maioria tem essa tendência de dizer, né? A fé é grande ou pequena? É grande. Não é assim? A vida funciona mais ou menos assim, é preto ou branco? Preto, né? Azul ou amarelo? Azul, arroz ou feijão? Arroz, feijão, sei lá, não é uns negócios assim? Então, entende? Grande ou pequeno? Grande. Alegre ou triste? Alegre. Não é assim? Feio ou bonito? Bonito. É assim que funciona. Então, nós temos aí uma tendência, né, de dizer exatamente, às vezes, aquilo que nós não estamos vivendo realmente. E aí, quando eu falo e pergunto, a sua fé é grande ou pequena? Né? A maioria respondeu, grande. Mas o que pode ser uma fé grande? Ou o que pode ser uma fé pequena? É sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. Então, eu vou pedir a você que se atente para o tema dessa pregação. Veja o tema. Uma fé grande ou uma fé pequena? E aí? Uma fé grande ou uma fé pequena? Você percebe na figura, na imagem, que tem ali um grãozinho. Aquele grão é grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que existe. E gozado que Jesus ele se referiu a ela quando falou de fé. E eu preciso até que você abra a Bíblia para a gente conferir isso na Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 17, se você puder. Lucas 17. Vamos aqui para Lucas capítulo 17. E vamos nos atentar a esse texto. Do qual Jesus se refere, o grão de mostarda. Quem já encontrou? Muito bom. E a gente vai ler aqui 2 versículos. Amém? Vamos lá. O versículo 5 e o versículo 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor. O que foi que os apóstolos disseram ao Senhor? Acrescenta-nos a fé. Tem tradução que diz, aumenta-nos a fé. E qual foi a resposta de Jesus? E disse o Senhor, se tivesseis fé, olha aí, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Diga amém. Perceberam? Eles pediram a Jesus, para Jesus, que acrescentasse, que aumentasse a fé. Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou vendo no texto, mas você vai ver agora. Quando eles pediram para Jesus aumentar a fé,
eles estavam imaginando, eles estavam entendendo que a fé, ela é medida por tamanho. Está conseguindo entender? Acrescenta-nos a fé. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, dá mais 1,5 metro de fé. Dá mais um pouco de fé. É interessante observar isso, porque não é o tamanho que Jesus se referiu. Quando ele disse assim, olha, vocês não estão entendendo. Não é o tamanho. Não é a questão tamanho, e sim ter. Senhor, acrescenta-nos a fé. Olha o que ele estava falando. Senhor, aumenta-nos a fé. Nos dê uma fé grande. Em outras palavras, está conseguindo entender? Nos dê uma fé grande. E Jesus rebate dizendo, olha, vocês não entenderam. Não é fé grande. Basta ter fé. É necessário ter a fé. Não é o tamanho. É ter. Consegue entender? Não é o tamanho, mas o quanto se faz com o que tem. Prestou atenção? Não é o tamanho, mas o quanto se faz com o que tem. Então ele responde para eles dizendo, olha, não é o tamanho, pessoal. Se vocês tiverem fé do tamanho, como um grão, não é do tamanho, como um grão de mostarda, pronto. Vocês vão fazer coisas grandes. E é isso que a gente precisa entender. Então, esse texto eu estou usando para dar abertura ao que nós vamos entender hoje sobre fé grande e fé pequena. Amém? Eu vou agora ler alguns textos. Você se incomoda de eu abrir a Bíblia e ler alguns textos, ir para lá e para cá? Algum problema? Então vamos para o primeiro texto para entender algo interessante. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, e a gente vai ler aqui a história de um centurião. O centurião de Cafarnaum. Começa pelo versículo de número 5, olha. Diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Prestou atenção nisso? Olha a resposta dele quando Jesus disse que iria. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao outro criado, faze isto, e ele o faz. E olha o que diz no 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam. Leia comigo o que foi que Jesus disse para os seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Uma pergunta, a fé dele era grande ou pequena? Que? É grande. Jesus se referiu a uma fé grande. Como a sua fé tem que ser? Grande ou pequena? Que? Grande. Mas o que quer dizer uma fé grande? O que quer dizer uma fé pequena? Se Jesus lá em Lucas diz que
se tiveres fé como um grão de mostarda, pronto, é o bastante. Com essa fé como grão de mostarda, vocês farão coisas grandes. Entende, não? Jesus está querendo dizer que não é o tamanho, é ter. E quando tenho, como estou usando o que tenho? Está conseguindo entender agora? Eu tenho fé. Como você usa essa fé? Como você investe nessa fé? Qual a maneira que você lidar com essa fé? Quando se faz necessário usá-la, como é que você usa? É aí que Jesus está pegando. Vou dar um outro texto para vocês, tudo bem? Nós vamos chegar na explicação já. Outro texto, Mateus capítulo 15. Mesmo livro aí, só que vamos para o capítulo 15. E vamos ler também alguns versículos. Dessa vez nós vamos falar de uma mulher, a mulher cananeia, que está no versículo 21 em diante. E, partindo Jesus dali, escute bem, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí vem a resposta. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher grande, ó mulher, ó, grande é o quê? Que? É a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Olha aí, mais um registro de uma fé grande. Lá, com o centurião, Jesus ficou admirado, fez até menção desse centurião, dizendo: puxa, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Que fé grande tem esse homem. Agora aqui, a persistência dessa mulher faz Jesus olhar para ela e dizer: grande é a tua fé. Está conseguindo entender? Posso dar mais um texto? Calma que eu vou já explicar a pregação. Mas eu preciso ler esses textos para você entender. Olha bem, Mateus capítulo 8, volta um pouquinho. Uma outra história sobre fé, dessa vez com os discípulos de Jesus. Os apóstolos. Capítulo 8, quem já achou? E vamos começar aqui, ó, a partir do versículo 23. E entrando Jesus, ou melhor, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
E eis que no mar, o que aconteceu? Se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava onde? Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Vamos ler comigo agora ou não? E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Opa, mudou agora. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês observaram? Nos 2 primeiros casos, a fé era... E agora? Fé pequena. E olha, Jesus estava falando dos apóstolos. No primeiro encontro que o centurião, pela primeira vez que um centurião tem um encontro com Jesus, já é de se admirar pela fé. A cananeia também é o primeiro encontro que ela tem com Cristo. Não sei se você está percebendo, mas não é o tempo que você anda com Jesus que a sua fé será manifestada. Tem gente que está há anos e anos na igreja e a fé está pequena. E tem aquele que chegou agora e já está com uma fé poderosa. Então já vamos descartar essa possibilidade do tempo. Está conseguindo entender? Eu tenho, pastor, eu tenho um tempo na igreja, sabe? Não é tempo na igreja que vai te dar grande fé. Presta atenção nisso. O que nós estamos observando é o seguinte, irmãos. Jesus falou da grande fé de alguns e agora fala de outros, de uma pequena fé. O que pode ser uma fé grande ou uma grande fé? Ou uma fé pequena? Ou uma pequena fé? O que pode ser? Preste atenção, quando Jesus fala sobre uma pequena fé, marque isso. Quando Jesus fala sobre uma pequena fé ou sobre uma grande fé, ele não está falando de tamanho. Amém? O que eu falei para vocês? Que ele não está falando... Quando ele fala de pequena fé ou fala de grande fé, fala de grande fé ou fala de pequena fé, ele não está falando de... Então aprende isso agora. Fé não é medida por tamanho. Quê? Fé não é medida por tamanho. Quantos centímetros tem a sua fé? Quantos metros tem a sua fé? Está conseguindo entender isso? Então, quantos centímetros, quantos metros tem a sua fé? Ela não é medida assim. Lá atrás, quando Jesus falou com eles assim, e eles falaram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus disse, não é isso não. Você tem que ter fé. Tem fé? Tem. Pronto, é o suficiente. Você só tem que trabalhar essa fé. Está entendendo? Fé não é medida por tamanho. Quantos centímetros? A minha fé tem 3,5 metros. A fé do meu amigo Lázaro tem 5,90 metros. Qual a fé que está maior aí? Mas não é assim que é medida a fé. Eu não posso entender dessa maneira. Fé... Escute o que eu vou dizer. Não é tamanho. Você repete isso comigo ou não? Fé. Quê? Fé não é tamanho. O que é fé? Fé não é tamanho. Fé é duração. Está entendendo? Fé é duração. Consegue repetir? É duração. Tempo em que se permanece crendo.
tempo em que se permanece crendo, agindo e falando até a manifestação do resultado. Aí sim, o Senhor tem essa fé como fé grande. Fé pequena é aquela que dura pouco, que não tem duração, durabilidade. Fé pequena é aquela que não tem tempo para ela. O tempo para ela é curto. Fé grande é aquela que tem durabilidade, é aquela que dura, tem duração. Fé grande, ao ver, ao modo de ver, como Jesus vê, fé grande é tempo em que se permanece crendo, agindo, estou agindo, e falando até ver a manifestação do resultado. Mas tem gente que antes mesmo do resultado chegar, já está o quê? Desistindo. Isso é fé pequena. O que é fé grande? É aquela que dura. É aquela que te leva a permanecer. Então, eu pergunto, qual é a duração da sua fé quando você precisa exercitá-la? Você está entendendo ou não? Você já viu alguém dizer assim, eu não entendo, sabe? As coisas não acontecem para mim, nada melhora. E olha que eu oro, eu dou o dízimo, eu dou a oferta na igreja. Eu sou assíduo, eu sou frequentador da igreja, eu não consigo entender. As coisas não estão funcionando para mim, não está dando certo. Talvez porque a tua fé está pequena. Você já deve ter se deparado com gente assim, que nada acontece. Tem gente que faz até comparações. Eu não entendo, aquela pessoa começou ontem, eu que estou há tanto tempo na igreja, ela já está aí contando testemunho, cheio de bênção para contar, e conta, e eu não estou conseguindo contar nenhuma. Fé pequena. Aquela está permanecendo, você está desistindo. Você sabia que tem gente assim? Eu vou revelar isso para você agora, Mateus capítulo 14, por favor. Mateus capítulo 14. Alguém já ouviu falar daquele texto, daquela passagem que Jesus andou sobre as águas? Alguém lembra que teve um também que andou sobre as águas? Você lembra o nome dele? Vamos verificar isso na Bíblia, versículo 22. E logo, olha o 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos, entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, o que aconteceu? Subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora escute. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, olha aí, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, que Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quem andou sobre as águas? Pedro. Queridos, prestem atenção agora.
Mas, sentindo o vento forte, o que ele sentiu? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, leia comigo por gentileza: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí, ó, mais um. Quem está entendendo? Preste bem atenção. Quando Jesus disse assim para Pedro: vem, porque Pedro desafiou, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha a resposta de Jesus: vem. Aí o Pedro desce, não é? Olha isso, gente, e começa a andar por cima das águas. Isso é bom ou ruim? Pedro estava vivendo o sobrenatural, aquilo era sobrenatural. Só que esse sobrenatural de Pedro durou muito tempo? Ele conseguiu caminhar até Jesus? Não. Qual era o propósito? De ir até Jesus. Mas ele foi? Então a fé dele durou muito ou durou pouca? Por isso, pequena fé. Posso te revelar uma coisa aqui? Tem muita gente assim. Pega a fé, recebe a fé e com muita empolgação, vamos fazer? Vamos. Opa, vamos embora, vamos para cima, tal. Gente, sopra um vento, acontece alguma coisa que distrai a pessoa, pronto, ela interrompe. Fé grande ou fé pequena? Fé grande é aquela que te leva até a manifestação dos resultados. Prestou atenção no que eu falei? Fé grande é aquela que te leva até o resultado. Ó. Fé pequena é aquela que não te leva a resultado nenhum. Olha para mim. Quantas tentativas e desistências que você já teve com relação a projetos, planos e ideais da sua vida? Nunca conseguiu realizar um ou outro. O que é isso? Fé pequena. Porque fé pequena está ligada à desistência. O que eu falei? Está ligado, irmãos, a retrocesso. Nossa, o que eu disse, pelo amor de Deus? Fé pequena está ligada à desistência. Fé pequena está ligada a retrocesso. Fé pequena está ligada à interrupção da caminhada. Por que o ministério de muita gente não vai para frente? Interrompe no meio do caminho, não pode ver um ventinho, não pode observar uma coisa, não pode olhar para algo que está distraindo, que pronto, a fé fica curta e não insiste. Por que muitos projetos de vida profissional não vai para frente? Tem gente que se empolga de tal maneira que se investe tanto, eu vou estudar, eu vou e começa, daí a pouco está trancando a matrícula. Fé pequena. Porque se você está disposto, irmãos, a chegar ao resultado, você tem que ser persistente tanto quanto foi a mulher cananeia. Que por momentos os discípulos chegaram a dizer para Jesus: Senhor, despede essa mulher logo, manda ela ir para casa. Que ela está lá desde trás, enchendo o saco, falando: me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, dá um jeito nela. E ainda ouve de Jesus, falou assim: não, eu não posso dar pão, comida para os cachorrinhos. Comida são para os filhos. Ainda testa a fé dela, e ela na persistência: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também precisam comer. Olha só, a persistência dela foi tão incrível que Jesus: mulher, grande é a tua fé, você é demais, toca aí. Se fosse nos dias de hoje, Jesus teria feito isso, ó, pá, pum, tá, aqueles negócios todos, não é verdade? Gente, olha que insistência, olha que perseverança, consegue entender? Fé grande, olha, está ligada ao tempo de perseverança. Fé grande está ligada à
duração. Fé grande está ligada à permanência. Você está permanecendo? Depois não adianta virar, eu não sei o que acontece, eu tenho orado. Então, naquele momento que você começou o propósito, você estava empolgado, cheio de fé. Fé grande. Estava funcionando. Mas não pôde ver um ventinho, gente. Aconteceu um negocinho, alguma coisa chamou atenção, te distraiu, você já interrompeu o processo da caminhada. Não vai para frente, querido, assim não vai. Ninguém vai para frente desse jeito. A sua fé tem que ser permanente. Você tem que permanecer. Está conseguindo entender ou não? Qual é o seu objetivo? O que você quer daqui para o final deste ano? O que você quer? Como você quer que a sua vida seja daqui a 3, a 4, a 5 anos, daqui a 10 anos? Permanece. Vai na fé. Tem gente que até fala assim, vai na fé que Deus é Pai. Olha que é uma verdade, hein? Vai na fé. Mas não desiste, daqui 5 anos, como vai ser da minha vida? O que vai ser do nosso ministério? Agora, irmãos, eu começo projetos, interrompo. Por quê? Fé curta, fé pequena. Jesus vai olhar para mim e vai dizer, homem de pequena fé. Estava dando certo, você estava andando sobre as águas, mas você é brincadeira. Ele vai dizer, homem de pequena fé. Vem um problema, eu repreendo, mas quando vem uma tempestade, por que sois tão tímidos? Por que estão com medo? Homens de pequena fé. A hora que é para agir, irmãos, é para agir. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os obstáculos, as lutas, entenda bem isso. Os desafios que aparecem na caminhada, a fé, ela significa para esses momentos. Ela é importante para esses momentos. Você estava achando que, iniciando o projeto, você não ia ter dificuldade. Tudo ia ser mil maravilhas. Fé existe para passar por cima dos obstáculos. Enfrentá-los. E não desistir. Porque aí você vai ser chamado um homem de pequena fé. Por quê? Porque não prosseguiu, porque não foi adiante. Teve medo de afundar. Teve medo de ir para o fundo. Que pena, irmãos. Eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas, todo feliz. Nossa, não estou acreditando. Estou andando sobre as águas. Que pena que durou pouco. Foi observar o vento, começou a ter medo. Meu pai, vou afundar. Foi afundando. Consegue entender? Senhor, salva-me porque eu estou afundando. Vai lá, Jesus, com toda a misericórdia dele. Vem, filho. Levanta o menino. Leva o menino para o barco em segurança. Está ouvindo? Põe ele no barco. E ainda olha para ele e fala assim, homem de pequena fé, por que você foi duvidar? Irmãos, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Pedro nunca mais andou sobre as águas. Puxa vida. Tem muita gente que nunca mais vai fazer. Por quê? Fé pequena não faz, gente. Está conseguindo entender ou não? A fé pequena, ela é causada pela dúvida. Fé pequena é causada pelo medo, pela ansiedade, preocupação. Estou indo, estou caminhando, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Mas aí bate uma preocupação, vem uma ansiedade, surge um medo na caminhada, ó. Vem uma dúvida. Interrompi. Fé pequena. Fé grande é para passar por cima, é para vencer. Quem consegue entender, pelo amor de Deus? Amém. Posso te dar um texto? Amém. Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Quem já ouviu falar de Abraão? 3. Muito pouca gente, hein? Vocês nunca ouviram falar no nome? Abraão, já ouviram falar? Vamos falar dele agora, hein? Vamos acompanhar pelo versículo 17, ó. Vamos falar dele agora, escute bem. Como está escrito, está falando dele, ó. Por pai de muitas nações te constituí. Está falando dele. Perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Deu uma ponta aí, olha aqui para mim. Você viu como é que é a fé de Deus ou não? Não viram? Vou ler aqui para você entender. Olha a fé de Deus. O qual vivifica os mortos. Deus dá vida aos mortos. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Olha a fé de Deus. Ele chama à existência o que não existe. Fé. Aí Deus provoca a gente a crer nisso, a crer nele, a acreditar, a ter fé que o que está difícil vai ficar fácil, que o que está impossível vai ficar possível, que o que não está dando certo vai dar certo. Então ele está falando de Abraão. Aí ele vem falando, e olha o que diz no versículo 18. O qual, falando de Abraão, em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua o quê? Olha, falando dele. Agora preste atenção. Deus, quando fez essa promessa a Abraão, todo mundo sabe que Sara era uma mulher estéril. E ambos estavam avançados em impossível de acontecer esse milagre. Então, olha o que diz aqui no versículo 19. Falando dele. E não enfraqueceu. Que? Na fé. Que? E não enfraqueceu? Por favor, diga para quem está do seu lado, não enfraqueça na fé. Está entendendo? Pedro enfraqueceu na fé? Aqueles apóstolos, quando a tempestade veio, enfraqueceram na fé? A mulher cananeia enfraqueceu na fé? Quem sou eu mesmo? Jesus não vai me dar atenção, já me deu um corte aqui agora, acabou de me dar um fora, vou embora para casa. O centurião enfraqueceu na fé? Eu vou na sua casa, centurião, pode deixar que eu vou. Jesus se ofereceu para ir na casa dele. Sabe lá o que quer dizer isso, gente? Você sabe lá o que quer dizer isso ou não? Ele chegou, meu criado está em casa lá, está ruim, está mal, está com isso, está com aquilo. Jesus, fica tranquilo, eu vou até lá. Olha a resposta, não senhor, que é isso? Não precisa. Eu não sou digno primeiro de receber o senhor debaixo do meu teto. Imagina, o senhor da minha casa, pelo amor de Deus. Aí ele fala, senhor, sabe por que eu penso que não precisa? Porque eu também sou um homem de autoridade. Sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Quando eu falo para um vai, ele vai. Faz isso, ele faz. Vem, ele vem. Ele obedece. Mande apenas uma palavra, porque eu reconheço a sua autoridade. Que ele ficará curado lá onde ele está. Jesus disse, então vai, porque a tua fé é poderosa. Pode ir. Chegou lá o frio, o homem estava curado. E quando ele chega lá, ele olha para o rapaz está bom. Nós não lemos essa parte no texto, depois você pode ler. Ele olha, está bom, rapaz. Ele lembra que foi exatamente a hora que Jesus disse. Que hora que foi que aconteceu isso? Foi em tal hora.
Foi a hora que Jesus disse: vai que o teu criado vive. Ele permaneceu? Ele enfraqueceu na fé? Abraão enfraqueceu na fé? Estava velho? Não estava dando mais no couro também? Não estava. Não estava, porque o homem estava velho. Estava ou não? Não estava nada. Estava ruim para a vida dele. Situação. Não, vocês estão conseguindo entender. Vocês entendem o que eu estou falando. Gente, Abraão era velhinho, era impossível, mas olha o que diz o texto a respeito dele. Ó. E não enfraqueceu nem atentou, olha isso, para o seu próprio corpo já amortecido. Não estava dando no couro. O corpo já estava amortecido, gente. Nada fluía, nada acontecia mais dali. Nada podia tirar mais dali. Alguém entende ou não? Agora, olha o que diz aqui o texto, estou lendo, ó. Pois era já de quase 100 anos, gente. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Pelo amor de Deus, hein? Forte isso, né? Ele ele não se preocupou com isso. Não se atentou, Sara já está com o ventre amortecido, já não tem mais jeito, eu já estou velho, avançado em idade, já estou com a minha idade avançada, meu corpo amortecido, já não sirvo para nada. Ele não se atentou para isso. Mas olha o que diz aqui no texto, e não duvidou, estou lendo o versículo 20, da promessa de Deus. Oh, glória a Deus. Por favor, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: não duvide da promessa de Deus. Ou então diga: não duvide da promessa que Deus te fez. Deus disse que nós seríamos grandes, seremos. Não duvide dessa promessa. Deus disse que você vai conseguir alçar grandes voos. Não duvide. Está ouvindo, gente? Aqui está escrito assim: e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Glória a Deus. Deus fez a promessa, irmãos, passava 1 ano, 2 anos, ele olhava para a situação dele, física, olhava para a situação física da esposa, e dava glória a Deus, vai acontecer. E aí acontecia, passava mais anos, glória a Deus. Sara, você vai ser mãe, fica tranquila, eu vou ser pai. E mais um pouco, glória a Deus. Olha isso, gente, o que é isso? Fé grande. Porque fé grande está ligada à duração. Ao tempo em que se permanece crendo, agindo e falando até a manifestação do resultado. Não entenderam? Então preste bem atenção agora o que vai acontecer. Versículo 21. E estando certíssimo, esse versículo é forte, quero até que você leia comigo, pode ser ou não? E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que Deus prometeu, ele estava certíssimo que era poderoso para fazer. É só isso que a gente precisa acreditar, irmãos, para que dê certo. Eu vou terminar a pregação já. Vou terminar pedindo para você abrir a Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos encerrar na bênção do Senhor. Abraão teve uma fé grande ou uma fé pequena? 2 aos Coríntios, capítulo 13. E aí o Espírito Santo pede para você fazer uma avaliação de si mesmo. E eu leio o versículo 5. O que está escrito nele?
examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. E aí? Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que é estar reprovado aqui? Pequena fé. Exatamente, pequena fé. Quando Deus está mostrando para nós aqui, segundo o apóstolo Paulo, que Ele está com a gente. Então Ele está dizendo, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Você está permanecendo na fé? Não saiu aquele emprego, você está permanecendo? A saúde ainda não está boa, mas está permanecendo na fé? Aquela casa, o meu imóvel, mas você está permanecendo? Entendeu ou não? Na fé? Ou já deu uma desanimadinha? Tá difícil mesmo, gasolina. Aí fica botando culpa nas coisas. Permanece na fé. Postei esses dias um vídeo, gente, fica tranquilo sobre o negócio de posto, gasolina. Falei, gasolina, não foi? Falei, gasolina e uma outra coisa, não lembro, greve. Por quê? Vai ficar tudo bem. Há muitos cristãos orando pela nação, pelo nosso país. Não é possível que não vai ficar bem, gente. Vai ficar bem. Mas às vezes eu uso desses intentos para justificar o meu fracasso. Então, você viu o que aconteceu? Consegue entender? Você está permanecendo na fé? Eu vou ser sincero para vocês, estar aqui hoje é uma prova de que há uma permanência na fé da parte de vocês. Por quê? Porque muitos podiam dizer, eu vou lá, nada, pai, gasolina, está caro, não tem lá combustível, como é que eu vou? Vou a pé, não vou? Não, não é? Eu vou lá, não, vou não. Você veio. Vão permanecer na fé. Não vamos ser reprovados não, gente. Então, fica claro o que significa, o que pode ser uma pequena fé e uma grande fé? Entende agora o que Jesus disse para os discípulos lá no começo de tudo? Não, veja bem, não é tamanho, não precisa aumentar nada na vida de vocês, não. Basta ter fé como um grão de mostarda, só isso. Saiba usar e permanecer no seu uso e ficar firme. Está entendendo ou não? Nós vamos logo ter o nosso projeto Ruth aí realizado? Então, tem que o quê? Permanecer na fé. Aí fica difícil, então um negócio não dá certo, outro não dá. Estava andando sobre as águas, puxa vida. Estava quase chegando em Jesus, quase tendo meu resultado final. Mas desisti. Fiquei com medo. Me apavorei. Gente, pelo amor de Deus, vamos para cima. Vamos seguir em frente, porque a obra é grande, tudo é grande, a expectativa. Agora acorda, abra os teus olhos, porque tem gente que se empolga e vai, está com todo fogo, pastor, pai, vamos, e que não sei o quê, daqui a pouco, pequena fé. Se Jesus estivesse aqui, ele ia olhar para você e dizer, ei, homem de pequena fé. Ei, mulher de pequena fé. Está entendendo ou não? Permanece na fé. Quer salvar a família? Permanece na fé. Fica firme. Meu marido não muda. Fica firme. Vai mudar, ué. Uma hora tem que ser um, tem que mudar, não é possível. Ou não? Não é mudar. Mulher não muda? Vai mudar. Tem que mudar. Ou não vai mudar? Mas tudo vai depender da fé, de permanecer nela. A sua fé tem que ser duradoura, que é o que nós estamos aprendendo. Duradoura. Lembre-se, a sua fé não é medida por tamanho. Exatamente, a sua fé não é medida por tamanho. A Gabi respondeu, mas por durabilidade. Não é tamanho. Quantos metros de fé você tem? Nossa, dá para medir.
Permanecer até o fim. E o permanecer até o fim, Jesus disse, aquele que perseverar e permanecer até o fim, receberá o quê? Isso é fé. Por que eu vou me desviar, gente? E não tem um tanto de coisa acontecendo aí me chamando para desviar? Tem. Mas eu vou permanecer. Não posso negar Jesus. Não posso negar Jesus. Não vou negar. Não vai. Você terá vida eterna. Quer falar? Vamos pegar o microfone, porque aí... eu falo de pegar o microfone pelo seguinte fato. Como a gente está gravando, então é bom que todo mundo ouça, né? Ela está falando... É a primeira vez, né, que você vem, né? Foi? Foi a primeira vez. Você está falando tal que... Então, foi assim, há 15 dias atrás eu tive uma entrevista para fazer. E foi numa padaria. E até então eu não tinha contado para ninguém. E aí hoje a minha tia falou assim, logo cedo, Jaque, vamos para a igreja? Eu falei, vou. E aí na hora que eu estava vindo, eu falei assim, Senhor, que o Senhor tiver que falar para mim, que o Senhor vinha me falar no culto, porque muitas coisas eu queria que Ele me desse uma resposta. Isso. E aí tudo que você está falando desde o início é sobre isso. Está sendo resposta. Está sendo a resposta. E aí eu cheguei para minha tia e falei assim, ai tia, eu tenho fé que vai dar certo esse emprego. E assim, eu não comentei nada com ninguém e fiquei guardada para mim. Aí quando foi essa semana, eu estava em casa, limpando a casa, quando parece que não chegou a mensagem. Jaqueline, surgiu a oportunidade de você estar trabalhando na padaria. Traga todos os documentos dia 30. E eu fiquei feliz, porque assim, era o que eu pedia todos os dias eu estava pedindo. E eu tinha certeza que a minha fé ia ser grande e eu ia conseguir aquele emprego. E foi o que eu consegui. Pronto. Eita, tá vendo? Deus abençoe, Jaqueline. Comer uns pães lá. Quer dia eu vou lá comer um pão com manteiga. É aqui em Osasco, a padaria? A padaria é em Osasco mesmo? Eu não sei se eu vou ficar aqui. Tem a outra unidade. Jaguaré. Tá bom. E nós vamos comer um misto quente lá. Né? Deus abençoe você nessa nova etapa da vida. Que amém, gente? Fale um amém. Vamos aplaudir a Jesus, então. No Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!